Olá, senhores. Quero deixar claro que quando eu falo produtores de conteúdo, eu não estou me referindo especificamente a um produtor A ou B. Sei que tem uns camaradas aí que só para terem o ego frágil deles massageado, estão se esforçando para fazer intrigas de outros produtores de conteúdo comigo, ou fazer eles me criticarem por contarem mentiras ou distorcerem o que eu falo. Agora, para as pessoas que se ofendem com o meu conteúdo, se o meu conteúdo lhes ofende, é porque vocês precisam mudar. Eu não tenho a intenção de ofendê-los, mas sei que é mais fácil me chamar de copeiro, pois é muito difícil sair da fossa quando se está bem acomodado nela. Dado o recado, vamos ao conteúdo deste vídeo. Muitos homens menosprezam o poder que uma ideia ou conteúdo que eles consomem tem sobre eles. Uma ideia plantada na nossa cabeça pode acabar culminando em consequências grandiosas ou catastróficas. Infelizmente, dentro da nossa comunidade, existem muitos produtores de conteúdo que fazem um desserviço para ela e servem de munição ao ginocentrismo. Por causa disso, a ideação suicida vem se tornando cada vez mais forte, em especial no, digamos assim, lado negro da força da androsfera. Senhores, vocês têm ideia do que se passa nas nossas mentes quando há a ideia de cometer suicídio? É sobre isso que iremos falar neste vídeo, sobre a ideação suicida e seus sintomas e tratamentos possíveis. O que é a ideação suicida? Ideação suicida se trata de alimentar pensamentos ou planos com o intuito de alcançar a própria morte. Nisso, os pensamentos focam e antecipam a situação, de modo a seguir um plano em que ela concretize. Eles podem ser passageiros, extensos, ou dar fruto a um planejamento bem detalhado. É comum a morte ser vista como a única solução de todos os problemas para um idealizador suicida. É sabido que boa parte das pessoas com esse tipo de pensamento mórbido não chega a fazer tentativas suicidas. Ainda assim, essas ideias são um fator de risco expositivo, já que a maturação dessas percepções expõe o seu idealizador. Embora seja comum em uma grande parcela adulta, isso também é frequente entre os adolescentes. Esse problema está diretamente ligado com transtornos de humor e a própria depressão, bem como traumas da vida. Tais experiências acabam aumentando o risco de as pessoas sensíveis cogitarem acabar com a própria vida. Uma pessoa saudável não vai desenvolver esse tipo de problema. Ninguém em sã consciência quer tirar a própria vida. Logo, idealizar ou achar que o suicídio é uma solução para qualquer coisa faz do indivíduo uma pessoa doente. Os fatores que desencadeiam a ideação suicida são muitos e eles são classificados em 3 categorias diferentes, e a primeira delas é o humor. Isso acompanhado com a segunda categoria, que são as patologias emocionais e psicológicas, como a depressão, que podem influenciar uma pessoa a acabar com a própria vida. A terceira categoria é a influência externa. O meio externo contribui diretamente para o surgimento do problema e moldagem da psique humana. Os estímulos externos que alguém recebe podem afetar diretamente a sua mente e percepção da realidade. Se tiver algum fator de risco, as experiências externas podem alimentar o surgimento do problema. Entendo esses fatores externos como família, amigos, relacionamentos amorosos, trabalho, conteúdos que vocês consomem e etc. Sobre os sintomas, é preciso fazer uma autoanálise ou analisar o sujeito com um olhar atento para identificar cada um deles. O primeiro deles é a desesperança. O futuro e a própria vida não parecem ter sentido ou o mesmo brilho que antes possuíam. O segundo é a perda do prazer. É muito difícil a essa pessoa sentir algum prazer genuíno. Existe uma incapacidade de se satisfazer.
algo comum em quem carrega sinais depressivos. O terceiro são as alterações no sono, falta de sono ou excesso dele, ou seja, não existe um repouso adequado. O quarto são as mudanças de apetite. A fome passa por mudanças bruscas, sumindo ou aumentando do nada. O quinto é a depressão. Esse tipo de doença é bastante comum em quem possui ideação ao suicídio. A depressão acaba conduzindo a sua percepção de vida e mexendo negativamente com a sua forma de pensar. O sexto é a ansiedade grave ou ataques de pânico. O indivíduo passa a pensar cada vez mais em situações ruins e não é difícil que isso faça ter crises de ansiedade ou ataques de pânico. O sétimo é a concentração prejudicada. Como o indivíduo está naufragado em pensamentos fatalistas e por pensar demais em cometer suicídio, seu trabalho e estudos se tornam irrelevantes em sua mente. O oitavo é a agitação psicomotora. Uma inquietude também mostra sinais de como a sua mente tem trabalhado em ideias negativas, porém é preciso ligar isso aos demais sintomas para não existir qualquer erro de diagnóstico. O nono e último é a solidão. A solidão costuma ser a companheira de muitos, pois o ambiente externo não é tão atrativo. É comum as pessoas confundirem a automutilação com a tentativa de suicídio. Entretanto, a automutilação não procura a morte, mas sim externar e aliviar a dor que se sente por dentro. A automutilação trabalha por caminhos dolorosos para que a tensão do indivíduo seja diminuída. Em muitos casos, isso é um pedido de ajuda, já que esses indivíduos não conseguem externar seus problemas. Agora falaremos sobre os fatores de risco da ideação suicida. Os fatores de risco são diversos, mas podemos fazer um agrupamento deles em categorias distintas. A primeira categoria são os distúrbios psiquiátricos, doenças psíquicas ou comportamentos nocivos que conduzem as nossas mentes a cogitar a ideia da morte. Transtorno bipolar, alcoolismo e abuso e dependência de drogas, transtornos de personalidade e esquizofrenia são bons exemplos disso. A segunda categoria é o histórico familiar. Histórico de violências, abusos, instabilidade emocional e etc. desestrutura a nossa psique. É bastante comum que as pessoas com esses traumas familiares tenham essa ideia de retirar a própria vida. A terceira categoria são os eventos traumáticos da vida. Mortes de entes queridos, acidentes, doenças, desemprego e repressão externa são apenas a tampa do imenso fosso de razões para uma ideia suicida. A melhor maneira de vocês lidarem com esse tipo de problema é a prevenção. Um tratamento e detecção precoce da ideação suicida podem imediatamente reduzir-se nas graves do problema. Isso significa se atentar aos sintomas e evitar coisas que podem agravá-los. É uma excelente atitude se vocês fizerem isso. Embora seja difícil, a insistência deve ser permanente. Caso vocês já tenham desenvolvido esse problema, o tratamento deve ser feito com bastante cuidado para que não ocorra um agravamento, principalmente em relação a medicamentos, pois alguns podem piorar a ocorrência de pensamentos suicidas. Por isso, tome cuidado com o automedicamento. É necessário que seja feita uma terapia, que é treinar a si mesmo para pensar de forma produtiva e mais positiva na própria vida. E claro, busque a ajuda de um profissional qualificado de sua confiança. A intervenção médica é muito eficaz para evitar o suicídio. Entendo que problemas sempre irão surgir, mas sua forma de lidar com eles é o que vai fazer total diferença nas suas vidas. Senhores,
Aprendam a lidar com a vida de maneira inteligente. Entendam que o suicídio é uma questão de saúde pública. Não deve ser simplificado ou atribuído a uma única causa, pois trata-se do desfecho de uma série de fatores complexos que se acumulam na história de uma pessoa. Antes de tudo, é preciso buscar informação sobre isso. No Brasil, são mais de 11.000 casos anualmente, e muitas dúvidas surgem quando nos vemos na necessidade de ajudar uma pessoa que está pensando em suicídio. Embora jovens formem um dos principais grupos vulneráveis, segundo o Dr. Mauro Aranha, psiquiatra e coordenador do Departamento Jurídico do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, CREMESP, é entre os idosos que ocorre o maior número de suicídio. O risco é ainda maior entre aqueles que têm doenças crônicas, incapacitantes ou intratáveis e que, por conta da idade, perdem amigos e companheiros de vida. Devemos levar este assunto a sério e meditar sobre como estão as nossas saúdes, com quem nós estamos nos relacionando, os tipos de conteúdo que consumimos, os hábitos que temos, etc. Ou seja, devemos desenvolver o autoconhecimento e aprendermos a ser filtros e não esponjas. A ideação suicida constrói um cenário mental em que a morte é romantizada e o indivíduo seu único autor. Viver sob a existência dela é como caminhar em direção a um abismo escuro e profundo. Tarde demais, muitos acabam encerrando a própria jornada sem dar a si mesmos uma segunda chance. A fim de evitar essa consequência drástica, é preciso agir melhor e pensar de maneira distinta, buscando dar significado aos laços contínuos com a vida. Um tratamento médico costuma se mostrar eficaz e se entregar aos poucos à sua vontade de se imaginar em uma situação diferente, procurar fazer coisas que façam você se sentir útil de alguma forma e aprender coisas novas ajudam e muito. Buscar o equilíbrio entre as suas saúdes é algo que deve ser feito, pois isso garante uma boa saúde como um todo. Fiquem atentos aos sinais de alerta que incluem falar sobre o suicídio ou frases relacionadas como "eu gostaria de estar morto" ou "eu não queria ter nascido", ausência ou abandono de planos futuros, isolar-se de contato social, apresentar grandes mudanças de humor, estar eufórico em um dia e profundamente desencorajado no outro, ter atitudes arriscadas como dirigir de forma imprudente ou entrar em brigas e dizer adeus aos amigos e familiares como se não fosse vê-los novamente. Caso vocês identifiquem essas coisas, comecem imediatamente a fazer mudanças nas suas vidas. O que eu irei falar agora também acontece fora da androsfera, mas falarei especificamente sobre o que acontece dentro da nossa comunidade. Existem alguns produtores de conteúdo que gostam de tocar o terror para os seus seguidores negros, dizendo que o número de suicídios pelo mundo de homens negros é bem maior do que o de homens brancos por vários motivos. Inclusive, alguns ainda têm a patifaria de dizer que se o homem não for branco e shed, nem sequer merece viver, destruindo ainda mais a mente de muitos camaradas que já não batem muito bem das bolas. Estudos apontam que isso não é verdade. Nos Estados Unidos, a maior taxa de suicídio no ano de 2019 foi entre pessoas de raça branca, não hispânicos, seguindo de pessoas de descendência indígena americana e nativos do Alasca. No ano de 2021, aconteceu algo parecido, onde 69,68% das mortes foram de homens brancos. Na realidade, o que podemos ver é que o suicídio de homens é bem maior em comparação ao dos seres de luz. Em 2021,
Os casos de suicídios masculinos foram de 3,9 vezes a mais do que os femininos, e a maior parte foi de homens de meia idade. Será que isso é por causa do ginocentrismo e da misandria ocidental? Não sei, quem sabe? Senhores, pensamentos suicidas, fatalismo, autodestruição e etc. nunca foram coisas de pessoas saudáveis. Eu tenho visto constantemente homens se auto-sabotando e quase todo dia ficam se afirmando que são lixos genéticos, muitas vezes renegando a própria etnia e ficam idealizando a vida de um Shed branco, entre outras loucuras. Esses caras estragam a própria vida por causa da carência de atenção feminina. Culpam os seres de luz de todo o seu infortúnio. Alguns desses camaradas nem sequer são feios, mas por causa da mentalidade doentia que têm, acabam sendo desprezados pelos seres de luz e começam a querer se churrascar por causa disso. Bom, é isso que eu tenho para falar sobre esse assunto neste vídeo. Deixarei 2 links interessantes na descrição deste vídeo para que vocês acessem quando quiserem. Se gostaram do conteúdo de hoje, não deixem de se inscrever no canal, curtam e compartilhem, mas apenas com pessoas de mente aberta, e até a próxima, senhores.